A Sombra do Hospital, o caso paranormal de Atlanta. Em 1980, em meio às frias e silenciosas paredes do Hospital Psiquiátrico de Atlanta, algo estranho começou a acontecer. Não era uma simples alucinação, nem um surto isolado. Eram relatos constantes, repetitivos, de diferentes pacientes, homens e mulheres que não se conheciam, não compartilhavam quartos ou diagnósticos, mas que afirmavam a mesma coisa: todas as noites, uma figura sombria aparecia nos corredores. Uma sombra sem corpo. Um vulto que deslizava pelo assoalho como se flutuasse. E o mais perturbador, ela parecia estar viva. No início, os relatos foram ignorados. Afinal, tratava-se de um hospital psiquiátrico, onde as linhas entre realidade e imaginação frequentemente se misturam. Mas com o passar dos dias, os relatos aumentaram, e passaram a ser descritos com detalhes assustadoramente semelhantes. E então, até mesmo os funcionários começaram a desconfiar de que algo realmente estranho estava acontecendo ali dentro. O hospital. O Hospital Psiquiátrico Estadual de Atlanta foi inaugurado no final dos anos 1940, em um terreno afastado da cidade, cercado por matas densas. Com uma arquitetura típica da época, fria, cinzenta, funcional, o local chegou a abrigar mais de 1.000 pacientes em seu auge. Muitos deles foram internados contra a vontade, vítimas de uma sociedade que tratava qualquer comportamento fora do normal com internação e isolamento. Relatos históricos apontam que, como muitos hospitais psiquiátricos da época, o local tinha um histórico sombrio, práticas abusivas, tratamentos questionáveis e pacientes esquecidos pela sociedade. A dor parecia impregnada nas paredes, como um eco que não se dissipava. Os primeiros relatos. Foi durante o outono de 1980 que começaram os relatos estranhos. Um paciente da ala B começou a reclamar de uma presença em seu quarto. Dizia que, todas as noites, sentia alguém observando do canto da parede, mesmo quando não havia ninguém ali. Dias depois, outro paciente, em uma ala completamente diferente, descreveu algo muito semelhante: uma sombra preta, mais escura que a própria escuridão, parada na porta de seu quarto. A coincidência chamou a atenção de um enfermeiro veterano, que decidiu anotar todos os relatos. Em menos de 2 semanas, ele já havia registrado 9 pacientes que falavam da mesma coisa. Em todos os casos, a descrição da figura era quase idêntica: uma sombra que surgia no fim do corredor, imóvel, que às vezes se aproximava sem fazer qualquer som. Não tinha olhos, rosto ou forma clara, era como uma mancha escura flutuante, mas sentia-se que ela olhava para quem estava ali. O medo se espalha. O medo começou a se espalhar entre os pacientes. Alguns se recusavam a dormir. Outros gritavam de madrugada, jurando que a sombra havia entrado em seus quartos. Havia um padrão: o fenômeno sempre acontecia entre 2 horas e 3 horas da manhã. Um paciente chegou a tentar fugir do hospital durante a noite, em total estado de pânico. Mais assustador ainda foi o caso de uma mulher internada por depressão, que nunca havia mostrado sinais de psicose. Ela começou a apresentar episódios de catatonia após afirmar que a sombra sussurrou para ela. Segundo relatórios da época, ela repetia continuamente: não tem olhos, mas vê tudo. Quando os funcionários perceberam. Inicialmente, os funcionários ignoravam os relatos. Atribuíam tudo à imaginação, aos efeitos colaterais dos medicamentos ou a surtos psicóticos. Mas então, 2 membros da equipe noturna relataram ter visto algo estranho no sistema de câmeras. Uma distorção em um dos corredores, uma espécie de mancha escura que parecia mudar de posição entre os quadros da gravação. Um segurança chegou a relatar que, em uma de suas rondas noturnas, sentiu uma queda repentina de temperatura em um dos corredores da ala C, como se tivesse entrado em uma câmara frigorífica. Quando virou-se para trás, jurou ter visto uma sombra se movendo na parede, mas não havia nenhuma fonte de luz que pudesse causar aquilo. Após esse incidente, começaram a circular rumores entre os próprios funcionários. Alguns pediram transferência para o turno da manhã. Outros simplesmente pediram demissão. Teorias sobrenaturais. Para muitos, aquilo era claramente uma manifestação paranormal. Havia quem dissesse que o hospital havia sido construído sobre um antigo cemitério indígena.
Outros falavam que a sombra era o espírito de um paciente injustiçado, morto ali dentro durante os anos mais brutais do hospital. Um ex-enfermeiro aposentado revelou, anos depois, que na década de 1950, um paciente morreu durante um tratamento experimental envolvendo isolamento extremo. Seu corpo ficou 3 dias trancado em um porão antes de ser descoberto. O local foi lacrado e nunca mais aberto. Coincidentemente, a ala onde começaram os relatos em 1980 era exatamente acima daquele antigo porão. Teorias racionais. Apesar das especulações sobrenaturais, estudiosos do comportamento mental ofereceram explicações mais racionais. Para eles, o fenômeno poderia ter sido resultado de histeria coletiva, algo que realmente acontece em ambientes fechados e isolados, onde o medo se espalha rapidamente, influenciando o comportamento de todos. Outros especialistas sugeriram que as alucinações poderiam ter sido provocadas por uma contaminação cruzada de medicamentos, ou por problemas com o sistema de ventilação do prédio, o que poderia ter causado hipoxia leve em alguns pacientes durante a madrugada, levando a delírios visuais parecidos. Mas havia um problema com todas essas teorias: os relatos não vinham apenas de pacientes. Enfermeiros, seguranças e até um médico plantonista afirmaram ter visto a sombra. Se não eram apenas alucinações, então, o que era? O silêncio. Pouco tempo depois que os relatos começaram a ganhar força, a direção do hospital decidiu intervir. Proibiu conversas entre pacientes sobre o assunto, isolou os que davam entrevistas e afastou funcionários que comentavam sobre o caso com a imprensa. O motivo? Segundo documentos internos, a administração alegava que os boatos estavam comprometendo a estabilidade emocional do ambiente clínico. Meses depois, sem maiores explicações, uma ala inteira foi desativada. Algumas pessoas dizem que foi por reformas. Outras juram que foi por medo. A ala permaneceu trancada até o fechamento completo do hospital, anos depois. O fim do hospital. Na década de 1990, o Hospital Psiquiátrico de Atlanta foi oficialmente desativado, após uma série de denúncias sobre maus-tratos, negligência e falta de estrutura. O prédio foi abandonado e permanece em ruínas até hoje. Alguns exploradores urbanos que se aventuraram por lá afirmam que o local ainda guarda uma energia estranha, pesada, como se algo nunca tivesse ido embora. Vídeos noturnos gravados por curiosos mostram sombras inexplicáveis, ruídos em corredores vazios e vozes sussurradas captadas por gravadores. Muitos evitam entrar. Outros dizem que, em certas noites, ainda é possível ver a sombra. O caso do Hospital Psiquiátrico de Atlanta continua, até hoje, sem uma explicação definitiva. Foi uma histeria coletiva? Uma coincidência de alucinações? Ou teria sido realmente o surgimento de algo que a ciência ainda não consegue explicar? Seja qual for a verdade, há algo inegável: o medo sentido por aquelas pessoas era real. A angústia em seus relatos, o pânico nas suas expressões, a intensidade com que afirmavam ver algo, tudo isso não pode ser simplesmente ignorado. Às vezes, os lugares guardam memórias. E talvez, em casos extremos, essas memórias ganhem forma.